Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Música Vinícius. Bom, como no último vídeo eu me apresentei, meu nome é Victor Gabriel e dá continuidade ao meu quadro aqui no canal falando sobre História e Geografia. Bom, o conteúdo do último vídeo foi falando sobre demografia e dessa vez a gente vai falar sobre o continente americano, tá pessoal? Bom, para a gente fazer uma introdução rapidinha, a gente vai falar sobre a origem do nosso continente. Bom pessoal, a origem do nosso continente é como os outros, né? Deu-se origem com a quebra da divisão da Pangeia. Com relação ao nome, eu acho que vocês no mínimo deveriam saber que é em homenagem a Américo Vespúcio, um dos navegadores que, devido à sua descrição da nova terra, Brasil, teve um retrato, uma certa imagem, que foi um dos descobridores do nosso país, das terras do nosso país. E dando início, né, ao processo da colonização, para a gente falar melhor, a gente entender algumas características semelhantes dos países do nosso continente, dá-se a chegada em 1942 de Cristóvão Colombo no que hoje é as Bahamas. E eles dão continuidade com o processo, a expansão, o comércio com os nativos no Caribe e até a invasão dos povos nativos também no México e mais abaixo na América do Sul. Com essa expansão facilitada dos espanhóis pelo nosso continente, eles conseguiram abranger das áreas de mais ou menos aqui, o oeste, né, dos Estados Unidos, do quase toda a América Latina, excluindo o Brasil, as Guianas, né, e algumas ilhas no Caribe, mas em especial o Haiti, né, e a República Dominicana, que são as maiores, que os espanhóis não chegaram a ter algumas colônias na região, né. E já com relação aos portugueses, a chegada deles a partir do Nordeste do Brasil, né, e adentrando o nosso território, conseguiram se expandir inicialmente, né, pela costa. E com o passar do tempo, foram perfurando, né, a gente pode falar assim, o interior do Brasil. Bom, agora já que a gente falou, né, um pouco sobre quase toda a América, que a gente falou, né, Estados Unidos até o sul do Chile, tem que falar também, né, das Guianas. Bom, as Guianas foi um grande território de disputa, entre os últimos pedaços, entre os espanhóis, os ingleses, os holandeses e os franceses. Os franceses são os únicos que ainda possuem uma colônia na região aqui, que a gente pode ver muito bem, na Guiana Francesa. E com toda essa disputa entre os portugueses e espanhóis na região, só sobrou isso, né, as Guianas, pessoal. E com relação ao Caribe, houveram sim as ilhas para a Holanda, para o Reino Unido e para a França, mas em especial, como não tem muitos milhões de quilômetros igual às outras terras, ficou mais exclusivo para os espanhóis e para esses outros. Os portugueses não chegaram à região. E nos Estados Unidos e Canadá, a gente vê primeiramente a chegada dos franceses, né, nessa região da Nova França e adentrar na Lusitana dos Estados Unidos, aqui, aí onde a gente pode ver no meio, faziam fronteira com os espanhóis. Já os ingleses chegaram pelo leste dos Estados Unidos e abrangeram também outras terras ao oeste, e com relação ao Canadá inteiro, mais ao norte, né? E o Alasca, diferentemente de todos, como a gente já falou muito, né? Portugal, Espanha de novo, né? Mais um pouco, ingleses, franceses e holandeses, nós temos os russos aqui na região do Alasca, que usavam essa grande terra, né? Para, no caso, pesca e a extração de outros minerais que encontraram na região. E dando continuidade, a gente já falou um pouco, né, sobre a colonização das terras, a gente também tem que olhar alguns aspectos com relação às características históricas e geográficas. Bom, claro que com o passar dos anos, do início do século XV até os dias atuais, muitos e muitos resquícios da colonização ficaram. Dentre eles, a gente pode observar da região aqui mais ou menos do México, né, para baixo, do México para baixo, que a gente vai observar que existem a
aspectos e países subdesenvolvidos e, dentre outras características linguísticas e religiosas, entre outros aspectos, né, pessoal? Por exemplo, se a gente for falar de outro aspecto geográfico, que é com relação à regionalização, a gente vai perceber que existem vários modos de se regionalizar o nosso continente, né, o continente americano. A gente vai perceber que, com relação aos históricos culturais, a gente vai perceber que nos países latinos, né, que foram colonizados por países com línguas latinas, né, no caso França, Portugal e Espanha, Holanda e Reino Unido são países anglo-saxônicos. Com relação a isso, a gente vai perceber que dá uma desbalanceada bem grande, né? Que a gente vai ver justamente isso da América Latina. E com algumas exceções, porque o Canadá ele foi colonizado tanto por França e tanto por Reino Unido, né? E a Groenlândia também, que é outra exceção, para falar dos dinamarqueses, né? Que é de outro país anglo-saxônico. Com relação à América Latina, a gente vai ver, né? O Brasil e em todo o conjunto, com a exceção das duas Guianas, né? A holandesa e a inglesa. Outro, porém, bem importante que a gente tem que dar uma analisada é com relação aos tipos de colonização que a gente tem no nosso país. O espanhol e o português é bem semelhante, até porque eles focam não tanto no comércio com os nativos, como foram os ingleses. Quando a partir da chegada deles no leste dos Estados Unidos, eles tentam ter um contato mais pacífico, apesar do estranhamento ser algo inevitável para as nações europeias a partir da chegada delas na América. Mas a gente sabe que tanto espanhóis quanto portugueses, na chegada deles no continente, tiveram não um movimento pacífico. A partir do estranhamento, claro, foi um processo demorado, mas que a partir dos anos, o desenvolvimento, eles foram agindo de forma mais agressiva. Tanto que a gente sabe que tanto os nativos sofreram diversos tipos de violência. Sofreram tanto psicologicamente quanto fisicamente. E foram, a partir da dominação, tendo necessariamente que passar por um processo de serem forçados a se submeter aos superiores, que se diziam os europeus. Já os ingleses e os franceses, obviamente, não foi pacífico também, né? Apesar dos primeiros momentos serem relativamente bem tranquilos. Até porque o povo inglês, ele veio com o intuito de, apesar de tanto explorar, né, como os outros, os espanhóis e os portugueses, eles também vieram principalmente à busca de uma nova casa, já que a Inglaterra não passava por bons momentos na Europa. Diferentemente de Portugal e Espanha, que estavam vivendo um período de inovações marítimas, e os ingleses vinham com o intuito de, se acharam algo ao sul, deve ter algo ao norte, que foi o que eles descobriram, né? No caso, Canadá, Estados Unidos, e a Dinamarca colonizou a Groenlândia também. Um ponto bem importante da Groenlândia é que, apesar da reivindicação do território no século XVI, a Dinamarca só veio colonizar de fato em 1720. E 2, naquele período, um pouco depois do descobrimento, até porque o clima não favorece muito, né, para a colonização. Dando continuidade no conteúdo da geografia, o nosso continente é tanto como bem populoso, como também bem grande. É o segundo em extensão territorial, só perdendo para a Ásia. Agora, voltando para os conteúdos das características geográficas, a gente vai ver que o nosso continente ele é tanto bem extenso, até porque ele abrange a área do planeta,
que se pega da ponta norte até a sul, né, pessoal? Como a gente pode ver, possui 2 oceanos, para ser mais específicos, a oeste o Oceano Pacífico e a leste o Oceano Atlântico, que o nosso Brasil, né, só tem acesso por fronteira marítima, né, ao Atlântico. E com relação à população, não é bem distribuída, até porque é bem difícil, né, distribuir mais ou menos cerca de 1 bilhão de pessoas. É o terceiro mais populoso, ficando apenas atrás da África, tanto como um pouco, 200 mil pessoas, e para a Ásia, né? Só que para a Ásia é bem mais, porque lá a gente tem China, Índia, mas bem populosos. Já no nosso território a gente tem Estados Unidos e Brasil, para destacar como os mais populosos dentre o planeta inteiro. E por último, outro ponto que é importante a gente destacar é que o nosso continente ele vai parecer não ter nenhuma ligação com nenhum outro continente, né, bem distante da Europa e da África, mas aqui pelo Estreito de Bering a gente se conecta ao Alasca com a Ásia. E outro ponto que é considerável a gente falar do caso da origem é que, mesmo relacionado, né, o nosso continente vai ser chamado de o Novo Mundo, junto com a Oceania, que a gente pode trazer outro vídeo falando dela também. Que no caso, Novo Mundo, né, seria a partir de as civilizações que nós temos aqui são meramente chamadas de inferiores, a partir do descobrimento, né, da chegada dos europeus aqui no nosso continente, a gente vai perceber de que, devido a essa superioridade deles e o atraso que nós temos aqui no nosso continente, dos nativos, né, vai ser chamado de Novo Mundo, mas irrelevante, né, vai ser chamado de novo, sendo que também é bem antigo com relação à idade dos fósseis, né, que segundo as análises, a gente vai ver os primeiros nativos chegando no nosso continente a partir justamente do Estreito de Bering, lá da Sibéria, da Rússia, descendo do Alasca, para alguns até para a América do Sul. E para a gente finalizar o conteúdo de hoje, a gente vai destacar por último a regionalização geográfica. Até que a gente falou das históricas e culturais, é importante também destacar a geográfica. E como a gente viu antes, né, as latinas, no caso a gente pega do México até o Chile, com essas exceções de 2 Guianas, e as anglo-saxônicas, no caso a Dinamarca, Canadá, que é outra exceção que também é colonizado pela França também, os Estados Unidos, que também é exclusivamente anglo-saxônico, porque só foi colonizado pelo Reino Unido, mas também uma parte da França, né, aqui no meio, mas não ganhou tanta importância, até porque com o passar do tempo, a França perdeu as terras que ela tinha, tanto no Canadá como nos Estados Unidos. Já com relação a os aspectos geográficos, né, o agrupamento das terras que a gente vai ver, a gente vai reparar que se a gente for analisar bem com a definição do continente, né, tudo isso é um pedaço de terra só, né? Então seria um único continente, o continente americano, né? Mas para outros geógrafos, como existem várias regionalizações, a gente vai encontrar outra que é uma mais falada. No caso, a geográfica ela é bem mais compreensível, por isso que ela é mais usada. Que a partir dessa divisão do Panamá, da Colômbia, que a gente vai ver Colômbia, até o sul do Chile, né? Tudo isso, todo esse pedaço de terra aqui de baixo, a gente vai chamar da América do Sul, né? Que é onde a gente está, no Brasil. E do Panamá até a Guatemala, a gente vai ter a América Central. Que se quiser somar, a gente vai se deparar também com o Caribe. E, discutivelmente, a gente também poderia agrupar o México na América Central, mas aqui no vídeo de hoje eu vou destacar a Guatemala, né? E separar Estados Unidos, México e o Canadá, a Groenlândia, como a América do Norte, né? Porque, para quem é historiador,
O México, por falar uma língua latina, igualmente a maioria dos países da América Central, né? Quer dizer, todos os países da América Central falam espanhol, seria mais compreensível destacar o México de junto deles. Mas, para a geografia, México, Estados Unidos, Canadá, Groenlândia é a América do Norte. Bom, então o vídeo de hoje foi esse, né, pessoal? Falando sobre o continente americano. E nos próximos vídeos, provavelmente a gente vai trazer falando de algum continente ou de outro assunto mais específico de geografia no Brasil ou até no mundo. Vai variar. Não posso prometer nada por enquanto, até porque eu ainda vou dar uma analisada bem melhor. Então, pelo meu esforço, principalmente, queria pedir o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal, deixem algum comentário, seja parabenizando, seja criticando algum defeito, ou seja me avaliando, independente, comentem o que for de sua vontade. Um forte abraço e até a próxima.